existem alguns tipos diferentes de criptomoeda, mas eu acho que a gente pode usar como exemplo o Bitcoin, já que ele é o carro-chefe desse mercado, né? O Bitcoin tem um processo muito interessante, que outras moedas também usam, que é a chamada mineração. Como o blockchain é essa rede tão distribuída, onde as informações têm que ser validadas por muitas pessoas, o que é o processo de mineração? É justamente o processo de validar informações. No caso do Bitcoin, isso acontece através de um cálculo matemático bastante complexo e que consome muito poder computacional e, portanto, energia elétrica. Isso quer dizer que minerar Bitcoin custa dinheiro. Através desse processo de mineração, quando alguém consegue, então, validar a transação, ele é recompensado com um determinado número de Bitcoins. É assim que os Bitcoins são acrescentados na economia, nessa economia digital. Também especificamente no caso do Bitcoin, mas meio que copiado por outras moedas, assim, existe um limite máximo de Bitcoins que podem ser criados, 21 milhões nesse caso. Então, o ponto é, a gente gera a rede, o blockchain, né? As pessoas que fazem parte da rede criam transações, que são transações, obviamente, de transferência de dinheiro. Essas transações são distribuídas pela rede, os participantes escutam essas transações e agrupam em pequenos blocos, e aí aplicam um cálculo matemático para validar a informação que esses blocos contêm. Quando um computador consegue encontrar a solução desse bloco, ele é recompensado então com uma determinada quantidade de bitcoins. É claro que inicialmente houve uma primeira emissão de bitcoins quando o primeiro bloco do blockchain foi criado, que a gente chama de Genesis Block. Então, o primeiro bloco foi criado já distribuindo algumas moedas. Essas moedas foram usadas para fazer transações. As pessoas que validavam essas transações, os mineradores, geravam mais moedas e assim o sistema foi se desenvolvendo. Do ponto de vista financeiro, né, assim, por que tem gente por aí que aceita Bitcoin como uma moeda? Qualquer moeda fiduciária de qualquer país precisa, antes de qualquer coisa, de aceitação. Né? Tem tudo a ver com aceitação. Um determinado público, um determinado grupo chega à conclusão, concorda, olha, vamos usar esse meio para transmitir valores. Isso pode ser real, pode ser dólar, pode ser feijãozinho, pode ser pedrinha, mas o fato é que um determinado grupo concorda sobre o valor de alguma coisa. No caso do Bitcoin não é diferente. Você tinha uma comunidade, primeiro só a comunidade técnica do Bitcoin, que aceitou usar o Bitcoin como forma de pagamento. Isso foi ganhando adeptos ao redor do mundo. Hoje são milhões de pessoas que usam o Bitcoin para comprar e vender. Muitos negócios na internet já aceitam pagamentos em Bitcoin. Para lhes dar um exemplo muito bom, por exemplo, a própria Microsoft vende os produtos dela e aceita pagamentos em Bitcoin. Então tem tudo a ver com aceitação, quer dizer, as pessoas aceitam o Bitcoin como meio de pagamento, e por isso ele tem validade. Do ponto de vista econômico, depois que as pessoas concordam sobre a moeda que elas vão utilizar para trocar mercadorias e serviços, o que acaba acontecendo é o valor de uma moeda hoje está muito relacionado à capacidade de produção de um país. Então, o dólar vale bastante porque a capacidade de produção americana é muito grande. As moedas ao redor do mundo têm esse comportamento, né? O valor entre elas está mais ou menos estabelecido por quanto cada um pode produzir. Se a gente levar em consideração que no caso do Bitcoin você precisa aplicar recursos para minerar, você bota energia elétrica para extrair um Bitcoin. Então você tem esse mesmo mecanismo de valorização da moeda. Por que o Bitcoin tem valor? Porque eu preciso gastar dinheiro para obter um Bitcoin. E em segundo lugar, porque ele é aceito como moeda de troca, né? Para comprar mercadorias, serviços, etc.